Vamos abrir nossas Bíblias. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Do verso 1 ao 2 somente. Todo domingo à noite nós estamos expondo a carta de Tiago. Então, se você quer aprender mais, saber mais sobre o que esse homem de Deus escreveu, esteja conosco todo domingo à noite. Já estamos no capítulo 3, essa jornada difícil de estudar o texto bíblico, de entender, de ensinar, de ouvir. Tiago, capítulo 3, verso 1 e 2. Podemos? Vamos ler. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Vou chamar aqui o nosso irmão Felipe para estar orando pela mensagem, por mim. Senhor Deus, obrigado, Deus, porque chegamos até esse momento onde a Tua palavra será pregada, ó Deus. O desejo do meu coração e dos meus irmãos, ó Deus, é que Tu possa usar o nosso pastor para pregar fielmente a Tua palavra aos nossos corações. Por favor, ó Deus, faça com que ele lembre tudo aquilo que ele preparou, que ele estudou, e principalmente, ó Deus, que Tu conceda a ele também aquilo que talvez ele não tenha alcançado enquanto preparava essa mensagem. Guia as mãos, guia os olhares, guia todos os sentidos dele, ó Deus, a fim de que Teu nome seja glorificado nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença e pela Tua palavra aberta diante de nós. Em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações. Amém, Deus. Meus irmãos, muitas das vezes aquele que está na posição de ensinar, de exortar, às vezes parece que está sendo soberbo, altivo, aquele que detém ou que maneja a palavra da justiça, o conhecimento. Às vezes, na hora de pregar, pode passar ou transparecer uma altivez, uma soberba, mas de fato o coração daquele que ensina, o coração daquele que é pastor, o coração daquele que é mestre, tem que ser um coração humilde, e tudo que ele fizer, seja na exortação, seja no ensino, ele tem que fazer com humildade e dedicação ao Senhor, e sempre no intuito de proclamar o nome de Jesus como o único Senhor e como o único Rei. E Tiago, algumas vezes, ele parece ser bem duro na carta dele, algumas vezes Tiago parece ser bem incisivo, e às vezes a gente parece assim, esse homem que está falando parece ser um homem tão santo, tão santo, tão santo, que ele nem acha que tem defeito. Tiago era o mestre da igreja, isso é fato. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo levantou mestres na igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, começando pelos apóstolos, pastores, os evangelistas, todos aqueles que se dedicaram ao ensino. Nós só estamos aqui por causa deles. E Tiago foi um grande mestre da igreja, uma das 3 colunas da igreja. As colunas da igreja, Pedro, João e Tiago. Ele sabia que ele era mestre. E aqui no versículo 1, ele já demonstra humildade. Várias vezes na carta dele ele já fez isso, quando ele sempre chama as pessoas da igreja de meus irmãos. Já é um tratamento delicado, já é um tratamento humilde, porque ele não se coloca como pai da igreja. Ele não se coloca acima da igreja, mas ele mantém o nível. Não é porque alguém é mestre que é superior.
de maneira alguma, como eu já preguei aqui para vocês, o maior posto que uma pessoa na igreja pode ter é o posto de irmão em Cristo. É claro, nós temos títulos, uns são os líderes disso, um é líder disso, outros são líderes daquilo, uns são pastores, evangelistas, mas o maior posto que alguém pode ter na igreja é o posto de irmão. E Tiago, ao escrever isso, ele deixa muito claro, meus irmãos. Então ele começa, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago diz, vocês sabem que nós, ele sabe que ele é o mestre. O mestre sabe que ele é mestre, Tiago sabe disso, ele é consciente disso, mas é estranho o conselho que ele dá. Provavelmente na igreja muitas pessoas ali estavam querendo o holofote, porque de alguma maneira essa posição de ensino parece ser uma posição de destaque, onde os holofotes estão virados para essa pessoa. Então muitos podem olhar para isso e dizer, eu quero ser isso aí. Às vezes muitos estão sentados aí e dizem assim, esse é o meu dom. Deus me chamou para isso. E às vezes nem chamou. Porque na verdade o que está motivando a pessoa é o holofote. O que está motivando a pessoa é estar sempre numa posição de destaque. Então eles entram na igreja, eles chegam na igreja e dizem assim, eu quero estar ali. Eu quero ensinar. Eu quero ser um mestre. Eu sei que, na verdade, desejar ser pastor, desejar ser um mestre, não é pecado. A Escritura diz lá em Timóteo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. É algo de excelência. Mas aí Timóteo começa a demonstrar os pré-requisitos. O mestre tem que ser isso. Uma das funções principais ali é ele deve manejar bem a palavra da justiça. Então, ao invés da gente desejar que todos na igreja sejam mestres, ou talvez arrumar um versículo bíblico para isso, Tiago ele vem com um conselho. Não sejam muitos de vocês mestres. Não sejam. É alguém que é mestre, parecendo aqui desencorajar outros a serem. Lembrando aqui que ele está escrevendo para esses judeus dispersos. São cristãos, são judeus cristãos que estão dispersos por aí, saíram de Jerusalém. E eles tinham muito essa coisa de aprender, de ensinar. E Tiago joga esse balde de água fria. Mas por que ele faz isso? Por quê? Não é algo fácil. Só quem é sabe. A gente vê aí alguns pastores, alguns mestres levando uma vida de luxo, levando uma vida de príncipe. Mas alguém já disse que aqueles que são verdadeiramente mestres, aqueles que são fiéis a Deus de verdade, aqueles que sabem da seriedade que é estar diante da igreja, ensinando a igreja, esses são os que verdadeiramente sofrem. Os outros não estão nem aí se a palavra está sendo pregada, não estão nem aí se a vontade de Deus está sendo feita. Eles só pensam no próprio ventre. É por isso que você sempre vê eles bem. Eles não carregam esse peso. Só que Tiago diz assim, não é bem assim. E a verdade que Tiago ensina aqui é a seguinte, pois vocês sabem que nós, os mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Depois de ler essa parte, depois de ler esse texto aqui, eu faço uma pergunta para a igreja, eu faço uma pergunta para você que quer ser pastor, para você que quer ser líder, para você que quer numa posição de destaque. Você quer ser mestre? Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que uma das maiores desgraças da igreja são os falsos mestres, são os falsos profetas. E a minha pergunta é, quem foi que colocou a mão
as mãos sobre esses homens e consagraram esses homens a pastores, a mestres. Qual foi a igreja que aceitou isso? Quem foi ou quem foram os outros pastores que colocaram as mãos e consagraram esses homens? Uma das desgraças da igreja é essa, de levantar falsos mestres. Pregam a palavra do Senhor sabendo que naquele dia vai ser muito difícil. Para os mestres que pregam a palavra com fidelidade, já não é uma coisa tão confortável assim, ainda mais para os falsos. Eu conheço alguns pastores que têm 15 anos de ministério, 20 anos de ministério, e só ordenaram um pastor. Homens que têm uma carreira longa no ministério pastoral, mas só consagraram um, no máximo 2. Enquanto uns estão fazendo isso o tempo todo. Eu sei que aqui Tiago se virou para os mestres. Nesse momento ele está se virando para os mestres. Eu sei disso. Mas é importante a gente ter em mente quem a gente vai colocar como pastor da igreja, como mestre. A gente vê por aí, infelizmente, irmão, muitas pessoas sendo levantadas como ensinadores na igreja do Senhor sem nenhum preparo. Tem que haver preparo. Tem que haver prova. Porque aqueles que estão, e assim como Tiago também diz isso, sabe que é uma posição difícil e muitas vezes de lágrimas, de luta, de você às vezes perceber e lutar consigo mesmo, dizer, será que eu estou de fato ensinando à igreja toda a verdade de Deus? Como o homem na história da igreja se levantou e disse, eu sei que eu preguei todo o desígnio do Senhor a vocês. Não encobri nada. Tudo foi pregado. Isso tem temor, irmãos. Isso me faz temer, isso me faz tremer. Estar diante da igreja ensinando a palavra de Deus não é uma coisa fácil, é algo difícil. E quando eu vejo um homem de Deus como Tiago dizendo, não sejam muitos de vocês mestres. Irmãos, se você conseguir enxergar uma outra função para você, o meu conselho é, vá para outra função. Agora, se você não consegue enxergar nada, e se você só vê essa, e se você sente, e se a igreja aprova, e se dá um testemunho de que você é mestre, aí agora eu tenho uma má notícia. Você vai ter que ser, porque a igreja precisa de você também. Se a gente já teme diante dos juízes do mundo, ainda mais agora, quando Tiago nos diz, o rigor é maior. Porém, se você tem essa vocação e foge dela, e se de fato Deus chamou você para isso, meu irmão, Ele vai pegar você medroso. Então a gente está diante dessa, uma espada de 2 gumes aqui. É algo que alguns devem fugir, de fato devem fugir, e esquecer isso, ir para outra função. Mas outros não têm para onde fugir. Vocês lembram o que Deus fez com Jonas, né? Vocês lembram disso? Não vou, você vai. Eu não vou, você vai. A gente também tem relatos na história da igreja de homens que tentaram fugir do ministério, mas irmãos, eram homens tão poderosos naquilo que faziam. Eram homens tão poderosos no ensino bíblico, tão conhecedores, tão dedicados. E existe um texto na Escritura em Timóteo que diz, aqueles que se dedicam ao ensino merecem dupla honra. Que por mais que eles tentassem fugir disso,
Tem relatos, irmãos, na história da igreja, que parece que a igreja pegou e obrigou eles. É quando a igreja pega e obriga, você vai. Mas eu quero dizer que essa não é a regra, irmão. Porque a Bíblia incentiva você desejar. Já é uma coisa boa se você deseja. Aí você vai ser peneirado. Peneirado. Até chegar no ponto. Eu lembro quando Jesus chegou para Pedro e disse assim, tu me amas? Isso é outra coisa assustadora, irmãos. Porque o pastor, isso é assustador. Ele precisa amar Jesus Cristo. O mestre precisa amar Jesus Cristo. E alguns teólogos já se levantaram para falar, não existe essa hipótese de um é pastor, o outro é mestre. O pastor é mestre, ele precisa ser mestre. E além de precisar ser mestre, ele tem que amar Jesus. A gente já tem um fardo muito grande espiritual, meus irmãos. Eu sei que a gente não dá conta de tudo. Mas já tem um fardo tão grande, uma coisa tão poderosa em cima. E às vezes a gente vê igrejas com uma visão totalmente errada disso. Onde os pastores dizem assim, eu não sou o pregador da igreja, eu só sou o administrador. Várias cadeiras atrás, ele fica na maior cadeira, vocês analisam, tem as menores e tem a maior. Ele fica na maior. Um irmão canta o louvor, o outro irmão canta outro, um outro tem oportunidade, o outro vem e faz uma coisa, um outro fala o que quer, o outro pensa, e uma bagunça total. E às vezes ele passa 2, 3, 4 meses sem nem pregar na igreja. Por quê? Eu sou o pastor. Eu só administro. Isso não existe. Ele é mestre. Ele precisa ser mestre. Ou então ele não teria que estar ali. De maneira alguma. Mas voltando aqui. Quando Jesus fala para Pedro, depois que Pedro foi peneirado, ele foi descascado para ser aquilo, irmãos. Eu lembro que Jesus, quando restaurou ele, a pergunta que Jesus fez não foi essa. Jesus não parou Pedro e disse assim, Pedro, você nunca mais vai me negar, promete? Não foi essa. Jesus chegou para Pedro e disse assim, Pedro, ele sabia quem Pedro seria na igreja. Ele disse assim, Pedro, tu me amas, Pedro? E no final desse discurso, Jesus disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Então você que deseja ser, você precisa ser mestre, você precisa amar Jesus. E você vai ser julgado com maior rigor. É ou não é difícil? Sim ou não? É difícil, meus irmãos. Muito difícil. Muitos pastores sendo atacados de tudo quanto é jeito, espiritualmente. Eu tenho uma passagem que eu queria ler com vocês. Está no livro de Hebreus, logo atrás de Tiago. Capítulo 13, no versículo 17. É logo atrás de Tiago. Hebreus 13, 17. O autor de Hebreus tem uma preocupação com os líderes. E ele diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para ele. É isso que está escrito? Não. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Irmãos, um homem de Deus uma vez disse o seguinte, que existem oficiais nas Forças Armadas e tudo mais, mas é uma posição muito mais excelente aqueles que são oficiais no reino de Deus, que são pastores e mestres. É algo excelente, irmãos. É uma excelente obra. Mas Tiago não esconde isso aqui. Vocês serão julgados
com maior rigor. E na verdade ele se coloca: nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Sabe o que Tiago está começando aqui? Ele está começando aqui uma teologia do cuidado com a língua. E isso começa com o mestre, com o que ele ensina, com o que ele fala e como ele vive. A gente vê aqui no verso 2 ele dizendo: todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Para quê? Tiago aqui ele já demonstra uma humildade muito grande. Por quê? Ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. O tropeço aqui é o erro. Tiago, ele se coloca lá em cima como mestre, isso é óbvio, nós, os que ensinamos. E aqui ele continua se colocando também. Porque ele diz: todos tropeçamos. Irmãos, Tiago, ele não se coloca como o santo dos santos da igreja. Ele continua afirmando: todos tropeçamos. E de muitas maneiras. Tiago, ele não era um homem perfeito de maneira literal. Ele cometia erros. Ele dependia da graça do Senhor Jesus Cristo. Existe uma teologia que insiste em dizer que é possível um homem de Deus ser plenamente santo aqui. Existe essa teologia. Que o homem de Deus ele pode chegar num estado de santidade tão grande em que ele não peca mais. Imagina, irmãos. Se existe, eu quero saber onde está, porque até hoje eu não conheci. E aqui, analisando os meus colegas e os homens de Deus que eu conheci, e até mesmo coisas que eu já ouvi falar, de grandes homens de Deus que confessam os seus pecados, porque isso é importante, eu já falei isso para vocês, que uma coisa que me incomoda muito em vários livros de teologia é quando o autor escreve e ele sempre mostra no livro a erudição dele e em nenhum momento se vê uma confissão de fraqueza do autor. Escrevem livros e mais livros como se eles fossem os caras. E eu sempre me inclino a estar do lado daqueles que escrevem e ao mesmo tempo demonstram as suas fraquezas em seus livros. Eles confessam os seus próprios pecados em seus livros. Homens que escrevem livros e ainda dizem assim. Uma vez eu vi o Martin Lloyd Jones falando sobre, num livro dele, falando sobre a incredulidade dos discípulos que estavam no barco com Jesus na hora da tempestade. Então ele começa a descer a lenha nos discípulos que não tinham fé, que estavam com Deus no barco. Foi mais ou menos assim. E depois, num determinado momento do livro, ele diz: e eu posso me identificar com todos eles, porque muitas vezes eu passo por isso. Me falta essa fé. E é muito bom quando a gente consegue se identificar com esses homens que andaram com Jesus Cristo, porque nem as Escrituras escondem as fraquezas deles. E eu pude conviver e ver que homens de Deus têm fraquezas sim. Eles lutam contra pecados também. Eles lutam contra a própria língua também. Eles lutam contra a ira também, porque Tiago fala: tropeçamos de muitas maneiras. E como eu já falei para vocês, muitos na igreja só acham que é pecado quando é algo relacionado à imoralidade sexual. Irmãos, a lista é grande. Mulheres de Deus, de oração, também lutam contra o pecado. E Tiago se coloca nisso. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito.
Perfeito aqui, irmãos, é maduro. Aí eu acredito. Aqui é um outro ponto agora, vamos equilibrar a mensagem. Eu não acredito na plena santidade, que o homem de Deus aqui na terra vive plenamente santo. Eu não acredito nisso. Porém, eu acredito no outro lado, que existem homens de Deus alcançando uma grande maturidade na fé. E esses são mais fortes do que outros diante de tentações. Chegaram num nível de maturidade que se tornam homens que a gente pode dizer piedosos, mulheres piedosas, que caminham com Deus há muitos anos, conhecem a Deus, já enfrentaram pecados. Alguns, como Davi, já até caíram nos pecados. Aprenderam na própria dor. Aprenderam o que é humilhação, aprenderam o que é quebrantamento. Muitos diziam, nisso eu não caio, nunca cairei, e caíram. Tropeçaram. E o tempo foi passando. E assim como Jesus restaurou Pedro, Jesus restaura qualquer homem ou mulher de Deus que venha cair. Ele está de braços abertos para restaurar a sua vida. Ele restaura você. E isso também coopera para o seu crescimento em maturidade. E é um homem já vivido, é um homem da guerra, que passou por muitas batalhas. Já enfrentou o poder do diabo, já enfrentou o poder do pecado. Mas também já enfrentou e já esteve de frente com uma graça abundante de Deus sobre a vida dele. Ou seja, crescer em misericórdia, crescer em piedade, crescer em mansidão, são homens que a luz de Deus brilha sobre eles. A gente pode dizer homens perfeitos, mas entenda, maduros. Se não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago está entrando agora no problema da língua. Eu quero ler alguns textos com vocês. O primeiro texto que eu quero ler é o de Efésios, capítulo 5. Vai aparecer aqui na frente. É só recuar, mas vai aparecer aqui na frente. Efésios capítulo 5. Vamos ler do verso 1 em diante. Olha o que Paulo diz aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus. Fácil, né? Fácil. Muito fácil. Muito fácil. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Que não haja nem menção de imoralidades sexuais. Olha o verso 15. Continua a questão da língua, agora para o lado do bem. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Domine a língua e você vai conseguir dominar todas as outras coisas. Eu estou convencido que a maior luta é contra a nossa própria boca, é contra a nossa língua. Domine sobre isso. A gente ainda vai estudar mais sobre os outros domingos, mas Paulo fala, é um órgão tão pequenininho, mas que consegue guiar a vida inteira de uma pessoa. A proposta de Paulo em Efésios é, use a sua língua para a glória de Deus. Agradeça ao Senhor, use a língua. Cante ao Senhor, use a língua. Cânticos espirituais, use a língua. E vocês estarão sendo cheios do Espírito do Senhor com isso. Existe um outro texto também, que é um texto duro aqui, que é o texto de Mateus capítulo 12, no verso 36 e 37. Eu peço que você grife esse texto na sua Bíblia, Mateus 12, no verso 36. E eu quero falar para vocês uma coisa. Às vezes a gente sabe que está cometendo determinado pecado. A gente sabe qual é o pecado que está afligindo a nossa vida, escuta isso. E a gente sabe onde estão as exortações contra os nossos pecados na Bíblia. A gente sabe. Mas a gente não abre para ler de propósito. Entende? Exemplo. Acabei de difamar o meu irmão com a minha língua. Eu sei onde estão todas as passagens, ou quase todas as passagens que me condenam. Mas a minha tendência é abrir nas passagens que dizem o seguinte: Deus te ama. Deus é gracioso com você. Todos os seus pecados são perdoados. Mas eu creio, meus irmãos, que essas passagens podem ferir os nossos corações de uma maneira que o arrependimento venha fluir em nossa alma. E a gente lendo a Escritura, a gente pode dizer, maldito o homem que sou. Por que, Deus, tenho 15 anos, 20 anos de crente e continuo usando a minha língua para o mal, Senhor? E o lamento começa a surgir, e o arrependimento começa a surgir na nossa vida também. Ao ponto da gente dizer, essa luta eu vou travar. Eu vou travar essa luta porque eu sei o que acontece com o linguarudo. Olha o verso 36 de Mateus 12. Vamos ler o 35. 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas o quê? Más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, olha para mim, se você não sabe disso, eu não sei se é para a sua sorte ou para o seu azar. Hoje você vai saber. Verso 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos,
e por suas palavras serão condenados. Se você tem usado a sua língua para difamar, para caluniar, para mentir, com amor, a minha sugestão a vocês: fecha a boca. Por favor. O ensinamento da Escritura é para a nossa edificação, para o nosso crescimento como cristão. E às vezes, Hamilton, a gente acha que o crescimento cristão é uma coisa que eu vou estar transbordando de muitos dons e talentos. Eu vou andar na rua flutuando. Quando eu abrir a porta do meu quarto, vai ter 3 anjos ali me esperando para orar a eles. As pessoas acham que o crescimento da vida espiritual é isso. Que o homem de Deus é aquele que vai chegar e o inferno vai tremer, e onde estiver espíritos imundos vão sumir. Porque eles vão pensar: chegou o grande homem de Deus. Eu já ensinei para vocês que isso não existe. Não, deles saberem que é um homem de Deus, sim, existe. Mas deles terem medo de você, não. Eles sabem o que estão por trás de vocês, maior o que está em nós. Isso não existe, de o inferno tremer quando eu piso. É por isso que eu falei hoje de manhã que aconteceu. Não vou repetir, quem veio de manhã vem. Eu fiquei atribulado com a bateção de pé que eu vi. E, enfim, não vou dar mais detalhes. Isso não faz o inferno tremer. Não adianta bater o pé quando ora. Não adianta socar a parede quando ora. Você pode quebrar a mão. A gente acha que a grande espiritualidade é isso. Eu já vi crente falando, quando eu ando na rua, eu vejo macacos nos postes. Oh, poderoso. Está vendo macaco? Quando a gente vê as Escrituras nos orientando sobre a espiritualidade cristã, parece que a Bíblia fala de coisas simples, mas que ao mesmo tempo são coisas tão difíceis e horríveis de combater. A língua é isso aqui. Ela é inflamada. Então, meu irmão, você começa a ser um crente perfeito e maduro, cuidando da sua própria boca. Ora assim o Senhor: Deus, eu não quero ver mais anjo, eu não quero flutuar, eu quero cortar a minha língua, porque assim serei maduro, Senhor. Não corte a língua. Figurado, sentido figurado. Cuidado com o que você fala. Então Tiago, ele fala do mestre, do rigor que tem aquele que ensina. Meu irmão, ai daquele que leva o povo de Deus ao tropeço quando ensina. É o problema de ser mestre. E aqueles também que não são mestres e não dominam a sua língua, a língua domina você inteiro. A gente falou um pouco disso na escola dominical hoje. A língua tem um poder tão grande que faz os ouvidos até se atraírem por ela. Como a gente falou mais cedo. Tem algo tão maligno em nós que é tão bom ouvir fofoca e ouvir difamação. A gente chegar num nível de maturidade de poder dizer: não vou ouvir isso, eu vou embora, eu não quero saber disso. Cuidado, irmãos, cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca. Eu ouvi um homem de Deus uma vez pregando, é um pastor conhecido nosso, é o Áquila Cabral. Uma vez ele deu um exemplo muito bom, eu nunca mais me esqueci desse exemplo que o Áquila deu, que está lá em Gálatas 5. Vamos abrir, não tem problema, o expositor da palavra tem que abrir a palavra, vamos abrir, vai aparecer no telão, deixa que eu abra então. Gálatas 5, sobre as obras da carne, ele... Não sei se vou lembrar exatamente todas as palavras dele, mas é algo que marcou. Ele deu uma ilustração. Eu acho que eu já falei para vocês aqui, mas eu vou repetir.
Suponha que eu chegasse aqui na igreja e eu dissesse para vocês que tem um membro da nossa igreja, e agora eu vou começar a falar do meu jeito. Um membro antigo da nossa igreja, que é para chocar mais, que está fazendo macumba no gabinete do pastor. Se eu dissesse aqui que eu descobri quem é a pessoa, e que eu peguei isso lá, e eu vi quem é a pessoa, é membro da igreja há muitos anos, fazendo feitiçaria na própria igreja. Se eu dissesse isso, marcasse uma assembleia, e falasse do feiticeiro, mostrasse as evidências das macumbas e tudo, levasse vocês na casa deles e vocês ali checassem, vissem todos os altares aos espíritos malignos, membro da igreja, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Feiticeiro maldito, desgraçado. Olha como Paulo fala sobre as obras da carne. Olha a maneira que ele fala. 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Deus odeia feitiçaria, irmãos. Deus odeia feitiçaria. Aí ele continua: ódio e também discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo põe na mesma lista a feitiçaria e aquele que causa discórdia, dissensão. O irado, que quando está irado fala todo tipo de desgraça. Você se choca com a feitiçaria, mas não se choca com a própria língua. Quando na verdade Jesus já disse que você vai prestar conta de tudo que você falar. E Paulo está dizendo que isso aqui é obra da carne, assim como a feitiçaria é também. Cuidado, irmãos. Um crente convertido, ele sabe que as palavras dele é para edificação. Porém, é uma luta terrível. Eu fecho com a última frase de Tiago no verso 2, que ele diz: sendo também incapaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, quem domina a língua, quem domina o falar, ele é capaz de dominar todo o seu corpo. Todo. E eu já ensinei isso para a igreja, eu vou repetir aqui para que vocês não esqueçam, e quem quiser escrever, depois escreva. 2 ou 3 vezes eu já falei sobre isso. Sobre as tentações próximas e sobre as tentações o quê? Distantes. Vocês lembram que eu já falei sobre isso? Tentações próximas e tentações distantes. Ambas são tentações. Ambas querem destruir você. Porém, eu cheguei à seguinte conclusão: se eu tenho força para combater as tentações que estão perto de mim, eu tenho muito mais força para combater as que estão longe de mim. Pastor, dá um exemplo que eu não entendi nada. Se eu consigo dominar aquele pecado que está no meu quarto comigo, ninguém vê. Ninguém vê. A igreja não está no meu quarto. Não, nenhum de vocês estão lá. Se eu consigo dominar aquele pecado que dorme comigo, que acorda comigo, que anda comigo, ou às vezes os de muitos estão aqui, ó. Quer algo mais próximo do que isso? Só a língua.
que está aqui. O celular está aqui, ó, está bem próximo. Se eu consigo dominar e vencer as tentações próximas, se eu consigo não clicar, se eu consigo ter palavras agradáveis com aqueles que moram comigo, se eu consigo ser cristão no meu lar, próximo, a tentação de xingar quem mora junto, a tentação de gritar, de bater no cônjuge, a tentação de acordar e simplesmente andar em toda a casa como se todos ali estivessem mortos. Não quero ver ninguém, mas estão todos aqui. Se eu conseguir lidar com todos esses pecados próximos e conseguir vencê-lo dia após dia, eu estou convencido que eu tenho mais força para lidar com os pecados longe. E eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir porque talvez seja um exemplo bem claro. Se você que tem problema com pornografia, dorme vendo pornografia, acorda vendo pornografia. Quando está trabalhando, sai para ir no banheiro para ver pornografia. Está na igreja. Se você consegue vencer isso, quando a secretária vier, você tem mais força para vencê-la. Agora, se você cede, você não tem força para vencer os de longe. Se você consegue vencer a língua que está tão próximo de você, você consegue vencer as coisas que vêm atribular todo o seu corpo. Porque é difícil vencer a língua, muito difícil. Mas se você consegue, irmãos, é algo avassalador. Vocês já sentiram como se uma tsunami quisesse subir e sair da sua boca? Vocês já sentiram isso? A morte pela palavra, se você consegue conter isso, você consegue dominar todo o seu corpo. Exercita-te nisso. Domine os pecados próximos de você. Combata aquilo que está próximo. E você verá que, de fato, você tem mais força para lidar com os de longe. Quando a sedução vier, você sabe, eu enfrento coisas muito piores do que isso todos os dias. E todos nós podemos, irmãos, cair. Todos nós podemos cair. Mas essa palavra está aqui para que a gente guerreie, para que a gente lute. Eu quero que você seja um guerreiro. E vamos começar combatendo a nossa língua. Amém? Que seja assim comigo. E para mim é um grande temor, porque eu sei descobrir que eu serei julgado com maior rigor do que vocês. Eu peço oração pela minha vida. Eu peço que vocês orem por vocês também. Amém? Que Deus nos abençoe e que eu tenha sido fiel à palavra do Senhor e ao ensinamento dele. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, cuida do nosso coração. Cuida, Senhor Deus, das nossas fraquezas, Senhor. Cuida, Senhor Deus, de tudo aquilo que quer matar a gente e começa por dentro. Senhor Deus, se tiver que botar um guarda no nosso lábio, ó Deus, que o Senhor coloque, ó Deus. Se tiver que colocar um guerreiro valente na porta da nossa boca, que o Senhor coloque. Para que não saia veneno, como da serpente, dos nossos lábios, Senhor. Mas que venha sair da nossa boca palavras de edificação. Que venha sair dos nossos lábios, Senhor Deus, palavras de sabedoria. Eu peço a Deus que essa igreja, que é a nossa igreja local, venha crescer nisso. Que hipótese alguma, Senhor,
a gente venha difamar o nosso irmão. Porque a gente sabe e descobriu hoje que no dia do juízo prestaremos conta de tudo o que falamos aqui. Eu oro, Senhor Deus, para que eu seja fiel na pregação da Tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, que a pregação da Tua palavra, ó Deus, seja tão poderosa e fiel que faça com que os meus irmãos amadureçam na fé a cada semana, ó Deus. E que eles saibam, ó Deus, que aqui a Tua palavra é pregada com fidelidade, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no meu coração, para que eu tenha mais temor a Ti, Senhor. E eu peço que trabalhe no coração dos meus irmãos, para que eles também tenham mais temor a Ti. Perdoa os nossos pecados e tem misericórdia das nossas vidas. Se entrou alguém aqui, ó Deus, que precisava ouvir essa palavra, e essa pessoa foi convencida, e essa pessoa foi exortada, está disposta a mudar, Senhor, eu louvo o Seu nome por isso. Que dê fruto de mudança, e que venha de fato se tornar um cristão piedoso. E que seja assim comigo também. Eu oro no nome do nosso Rei Jesus Cristo. Amém e amém.